E a liturgia de hoje propõe para nós a reflexão do Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos de 17 a 29, que vai nos narrar o seguinte. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e acorrentá-lo na prisão por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com a qual ele se tinha casado. Pois João vivia dizendo a Herodes, não te é permitido ter a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades lhe tinha ódio e queria matá-lo, mas não conseguia. Pois Herodes temia João, sabendo que era um homem justo e santo, e até lhe dava atenção. Ele gostava muito de ouvi-lo, mas ficava desconcertado. Finalmente, chegou o dia oportuno. Por ocasião de seu aniversário, Herodes ofereceu uma festa para os proeminentes da corte, os chefes militares e os grandes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herode e a seus convidados. O rei então disse à moça, pede-me o que quiseres e eu te darei. E fez até um juramento, eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe, que devo pedir? A mãe respondeu, a cabeça de João Batista. Voltando depressa para junto do rei, a moça pediu, quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas por causa do juramento e dos convidados, não quis faltar com a palavra. Imediatamente mandou um carrasco cortar e trazer a cabeça de João. O carrasco foi, lá na prisão, cortou-lhe a cabeça, trouxe-a num prato e deu à moça. E ela entregou-a à sua mãe. Quando os discípulos de João ficaram sabendo, vieram e pegaram o corpo dele e o puseram numa sepultura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje então o martírio de São João Batista, o último e maior dos profetas. Com satisfação lembramos a santidade de São João Batista, que pela sua vida e missão foi consagrado por Jesus como o último e maior dos profetas. Em verdade eu vos digo, dentre os que nasceram de mulher, não surgiu ninguém maior que João Batista. De fato, de todos os profetas, bem como a lei, profetizaram até João. Se quiserdes compreender-me, ele é o Elias que deve voltar. Filho de Zacarias e Isabel, João era primo de Jesus a quem precedeu, como um mensageiro de vida austera, segundo as regras dos nazarenos. São João Batista, de altas virtudes e rigorosas penitências, anunciou o advento do Cristo, e ao denunciar os vícios e injustiça, deixou Deus conduzi-lo ao cumprimento da profecia do anjo a seu respeito, pois ele será grande perante o Senhor, não beberá vinho nem bebida fermentada, e será repleto do Espírito Santo, desde o seio de sua mãe. Ele reconduzirá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e ele mesmo caminhará à sua frente. São João Batista desejava que todos estivessem prontos para acolher o mais forte. Por isso, impelido pela missão profética, denunciou o pecado do governador da Galiléia, Herodes, que escandalosamente tinha raptado Herodíades, sua cunhada, e com ela vivia como esposo. Preso por Herodes Antipas, ele então na margem oriental do Mar Morto, aconteceu que a filha de Herodíades, Salomé, ela encantou o rei e recebeu o direito de pedir o que desejasse. Sendo assim, proporcionou o martírio do santo, pois realizou a vontade de sua vingativa mãe. Quero que me des imediatamente no prato a cabeça de João o Batista. Dessa forma, através do martírio, o santo precursor deu sua vida e recebeu em recompensa a vida eterna, reservada àqueles que vivem com amor e fidelidade os mandamentos de Deus. E assim então, meus queridos amados irmãos, nós podemos também lançar o olhar sobre a nossa vida, porque São João Batista, assim como tantos profetas, foram chamados por Deus a poder então viver uma missão, viver a sua vocação de profetas. E todos nós, enquanto batizados e batizadas, somos também
profetas pelo nosso batismo. E temos então o compromisso de poder então anunciar e denunciar todo tipo de qualquer que for a injustiça. Isso, mesmo que, embora como João Batista, possa lhe custar a nossa própria vida. Não podemos ser coniventes com todo e qualquer tipo de injustiça que nós então presenciamos. Não podemos ser omissos a tanta situação de pecado que nós temos presenciados. E pecado muitas vezes que fere, agride a vida do meu irmão, a vida do próximo. É assim então que João Batista, ele pôde alcançar o reino dos céus. E é nessa fidelidade também que o Senhor convida cada um de nós a vivermos o nosso batismo, para que assim possamos alcançar a vocação última nossa, que é a santidade. A primeira leitura de hoje, do profeta Jeremias, lá no primeiro capítulo do profeta Jeremias, versículos 17 e 19, Deus então chama Jeremias para poder ser sinal da sua presença e pede que ele então se revista de toda a autoridade, com uma grande fortaleza, não por si mesmo, mas o próprio Deus iria lhe revestir de toda a autoridade e poder, como uma cidade fortalecida. Uma cidade que então não teme seus adversários, seus inimigos. É assim que Deus então convida e chama Jeremias e também a cada um de nós a sermos sinal da sua presença, a sermos sinal do seu amor, porque as pessoas, o povo de Israel na época de Jeremias, tinha então se deixado seduzir pela idolatria, se afastaram dos caminhos do Senhor, trilhando outros caminhos da opressão, da exploração. E tudo isso, com certeza, feria a dignidade de tantas pessoas, e Deus, que ouve o clamor do seu povo, vai então ali se fazer presente através do profeta Jeremias. E assim também, meus queridos amados irmãos, Deus, nos dias de hoje, se faz presente em nossa vida através de pessoas que ouvem o seu chamado e se colocam a serviço. Não podemos então deixar que a voz de Deus ela possa passar desapercebida na nossa vida, porque nós só iremos nos realizar isso pessoalmente e também profissionalmente se nós vivemos aquilo que é a nossa vocação. Como muitos profissionais que nós temos nos dias de hoje, pessoas frustradas que estão vivendo uma profissão não por vocação, mas por causa do dinheiro. Você vai, por exemplo, a um consultório acometido numa enfermidade, buscar ali então uma palavra de conforto para poder revigorar a nossa força, renovar a nossa esperança. O médico simplesmente, de cabeça baixa no computador, pergunta: o que você tem? E não olha nem para a sua cara. Você então descreve aquilo que você está passando e sentindo. Ele vai te dar um medicamento e diz: olha, se você não melhorar daqui 3 dias, volta de novo. E não olha nem para a sua cara, que nem toca em você, nem examina. Ou seja, é um profissional que não é vocacionado. Uma pessoa que está ali por causa do dinheiro, que quer, quanto mais ele atender, mais ele vai ganhar, é claro. Mas sem se importar com o ser humano que ali passou. E é claro que sabemos momentos de doença, de enfermidade, a pessoa, muito mais do que um atendimento em si, mais uma palavra bem colocada, pode fazer a diferença no atendimento e até mesmo ocasionar a cura da pessoa, seja qual for a situação que ela esteja passando. Então, meus queridos amados irmãos, só seremos de fato felizes se nós nos realizarmos enquanto ser humano, profissionalmente, e tudo isso somente Deus pode nos ajudar. Mas é preciso ouvir a sua voz, e para ouvir a sua voz é preciso ter intimidade com Ele, conversar com Ele. Infelizmente, hoje, muitas pessoas, e digo, começando de mim, nós então até paramos mais na correria, na agitação, e não silenciamos, não tiramos aquele tempo para ouvir Deus. Então é preciso parar, ouvir Deus, deixar que Ele conduza a nossa vida, para que assim possamos então fazer sempre a sua vontade, como fizera São João Batista. Mesmo que diante de tudo isso, nós possamos sofrer, né? Como Jeremias foi desprezado até mesmo pelos seus familiares, os seus contemporâneos, foi desprezado. João Batista, que também, como nós ouvimos no Evangelho,
Herodes até gostava de ouvi-lo, tentava, e é interessante porque no Evangelho de São Marcos isso fica bem claro para nós. Herodes, ao manter ele preso tanto tempo, não queria ali matá-lo, mas queria arrumar uma forma de poder libertá-lo. Mas infelizmente aconteceu essa festa, onde então a filha de Herodias, Salomé, recebeu essa graça do rei de poder então pedir até metade do seu reino. E vai perguntar ela à sua mãe. E é claro que sua mãe não pensa duas vezes sem antes tirar aquele que estava sendo obstáculo, empecilho para a união dela, essa união ilegítima, né? Dela com Herodes. E assim então a moça pede a cabeça de João Batista. Mas que não se omitiu, foi fiel, e isso lhe custou a vida nesse mundo, mas lhe foi reservada a vida eterna. Portanto, meus queridos amados irmãos, que nós possamos então crescer cada vez mais na fé na ressurreição, para que não possamos temer as opressões, até mesmo as acusações, até mesmo as agressões nessa vida, que não temamos nada, porque podem até mesmo tirar a nossa vida desse mundo, mas a vida em Deus, essa ninguém pode nos roubar, porque está reservado para aqueles que então buscam ser fiéis à sua vocação, ao chamado que Deus tem para cada um de nós. E a vocação, o chamado de Deus, é para que nós possamos anunciar a sua justiça, como nos convida o salmista no dia de hoje. Que por intercessão de São João Batista, possamos então ser fiéis ao chamado do Senhor, vivendo a nossa vocação e lutando por justiça. Essa é a vontade de Deus para nós. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu querido amado irmão, que nos acompanha, faz parte desse nosso canal, dessa grande família. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, peço encarecidamente a você que se inscreva, é fácil, é só você clicar aqui embaixo, ó, em inscrever-se. Venha também fazer parte da nossa família. Ative também o sininho para que seja notificado dos vídeos que eu vou postando. Deixe seu like, deixe seu comentário aí. Vamos aproveitar esse espaço para evangelizar, para poder então levar a justiça de Deus através da sua palavra. E eu conto com a sua ajuda. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São João Batista, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Deixo aqui meu abraço fraterno a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se assim nos permitir. Espero por você.